A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, que tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro também, que tem como pastor dirigente o pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós aqui nesse canal nós fazemos a pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical e nós usamos a revista da editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2024 nós estamos falando sobre família, um projeto de Deus. Então a gente faz aqui pré-aula, a gente traz alguns subsídios, algumas informações para que nossos professores, junto com a ação e com a sabedoria do Espírito Santo, possam dar uma aula mais recheada, mais balizada na palavra do Senhor, com mais recursos, para que a aula fique melhor para os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Esse local aqui onde eu gravo é cedido pela nossa empresa Cop Betel Rio. Se você puder compartilhar, buscar e visualizar essa empresa, muito tem nos abençoado para a honra e glória do Senhor. Hoje mesmo nós vamos falar sobre a lição de número 8, né? Que vai dizer que a família é uma obra em permanente construção. Esse trimestre, essa revista, ela está sendo comentada pelo pastor aqui de Brasília, pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, pastor Valdir Alves de Oliveira. É ele que montou essa revista, é ele que montou essa lição abençoada desse trimestre, em cima dos seus comentários, da sua elaboração aqui, que a gente tem feito as aulas. Então, a nossa lição de hoje, família, uma obra em permanente construção, ela tem como texto áureo Marcos capítulo 10, versículo 9, onde vai dizer: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E ela vai dizer, na verdade aplicada, que a família é uma construção permanente, que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. O que nós vamos ver na lição é que a nossa família, ela está sempre em constante construção. Talvez a sua família ainda esteja no alicerce, ainda esteja começando, talvez a família do seu conhecido já esteja na fase das telhas e outra já na fase do acabamento. Uma coisa é certa, sempre nós precisamos estar construindo alguma coisa na família para que ela alcance um melhor posicionamento. A cada dia colocado um tijolinho de amor, colocado um tijolinho de compreensão, para que a família esteja cada dia melhor, porque a cada dia ela vai melhorando. Assim como a palavra diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora. A cada dia ela vai melhorando até se tornar o dia perfeito. Então a gente precisa entender que a nossa família também é assim. A cada momento ela vai estar melhorando, ela vai estar passando por fases até ficar pronta. E isso leva tempo, isso leva anos, isso leva dedicação, construção. Ninguém consegue ter uma família perfeita logo de um dia para o outro. A cada dia as famílias estão se moldando, estão crescendo para a honra e glória do Senhor. Então a gente precisa entender isso e passar para os nossos alunos. Aí aqui na introdução a gente vai ver que o nosso comentarista vai falar que a família não se faz para um dia para o outro. A construção de um bom relacionamento leva tempo e precisa de quê? De uma semeadura diária. Ou seja, a cada dia os integrantes da família precisam estar contribuindo com alguma coisa para que a família vá melhorando a cada dia, se desenvolvendo até ser luz perfeita, até ser dia perfeito. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa destacar isso para o nosso aluno. A construção é o quê? Diária. Então, cada dia a gente precisa se dedicar nos pés do Senhor, aos pés de Jesus. Para quê? Para que a cada dia a nossa família melhore para a honra e glória do Senhor, conforme as Escrituras, conforme a Bíblia nos orienta. Aí a gente entra no capítulo 1. A família é uma obra em processo. Ou seja, a gente vai definir processo, as medidas tomadas para atingir um objetivo, ação continuada.
dá uma ideia de continuidade, a cada dia um pouquinho, a cada dia uma situação, a cada dia uma situação para melhorar, para consertar, para arrumar. É uma obra, é uma construção. Se você for olhar uma construção mesmo, literal, a cada dia o pedreiro faz uma coisinha, a cada dia é um movimento. Você olha assim, parece que nada está acontecendo, mas o pedreiro sabe, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, ele já sabe tudo que está fazendo no sentido construir a casa. Leva tempo, meu. Por mais espetacular que seja o grupo de pedreiro, os engenheiros, fazer qualquer tipo de obra demora. Não é de um dia para o outro que a pessoa levanta uma casa, levanta um edifício. Por quê? Todo dia você tem que fazer alguma coisa. Então, é isso que a nossa família é, principalmente o casamento. Nosso comentarista ele vai dizer que o casamento não é sorte, não é loteria. É uma construção diária. Ou seja, não é assim, meu casamento é ótimo porque eu achei um marido excelente, eu achei uma esposa excelente. Não, seu casamento vai ser excelente, ótimo, porque a cada dia você e seu marido se dedicam um pouquinho, para que ele se torne excelente e extraordinário. A gente vai entender que com as nossas atitudes, a gente molda o nosso marido. Com as nossas atitudes, a gente molda a nossa esposa. Ali o nosso comentarista vai dizer que o marido não vem pronto, você faz. A esposa não vem pronta, você faz. Ou seja, com a convivência, vocês vão se adequando, vendo o que ela gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, e vão se adaptando para que você tenha o marido que você espera e você tenha a esposa que você espera. Então isso é um processo contínuo e aos pés do Senhor a cada dia pedindo sabedoria para que consiga chegar a esse nível de perfeição e a esse nível de construção da família e do casamento. A cada dia um pouquinho. Aí a gente vai começar no capítulo 1.1, onde o nosso comentarista vai dizer: o que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Aí, aqui é interessante, porque ele vai dizer assim, tem cônjuge, que gosta de construir junto. É muito bom quando o casal olha para trás e diz: poxa, olha o que nós fizemos, olha onde a gente começou, olha onde a gente chegou, olha o que nós tínhamos, olha o que nós temos, olha a família, olha aqui como a gente está. Eu conheço um casal que eles se casaram, onde eles foram morar era um terreno, eles construíram junto um banheiro e um quarto. E foram se casar e morar ali num quarto, num banheiro. A cozinha era na casa de um vizinho e foram começando ali. Hoje eles têm a casa completa, têm os filhos, têm os netos. Aí eles olham para trás e dizem: olha de onde a gente começou. Isso é muito satisfatório. Quando você, junto com o seu cônjuge, olha para trás e vê tudo que vocês fizeram, olha tudo que vocês conquistaram. Então um casamento assim dificilmente vai ser separado, dificilmente vai ser desconstruído, porque vocês fizeram tudo junto. Enquanto existem outras pessoas que já procuram alguém que já esteja pronto. Eu vou casar com um homem que já tem casa, eu vou casar com um homem que já tem a vida estabilizada, uma mulher que já tem isso, que já tem aquilo. Então vocês, quando se juntam, não há uma história, não há uma construção, porque todo mundo já tem alguma coisa, então fica mais superficial. Então, quando a gente constrói a família junto, constrói o casamento junto, começa ali do início, todo mundo junto, vamos conquistando, é melhor, porque aquilo ali vai formar um alicerce mais sólido. Vocês vão ter passado por tantas coisas juntos, tantas lutas, tantas vitórias, que vocês vão estar mais integrados, o casal vai estar mais unido. É isso que a gente entende aqui no que o nosso comentarista está falando. O casamento é um processo que dura a vida toda. O casamento não se compra pronto, ele é um processo diário, e por isso, quando se constrói tudo junto, a tendência é que você tenha ele mais sólido, porque cada fase é um ciclo mesmo.
O casamento que passa pelas fases da luta, das dificuldades, pela fase dos filhos, pela fase dos netos, o casamento quando chega a esse nível, ele dificilmente vai ser destruído, vai ser desconstruído, porque os cônjuges vão olhar para trás e vão falar, nós vencemos com Jesus todas essas coisas, vamos vencer mais uma para frente. As lutas trazem experiência, trazem comprometimento, trazem compreensão. Então o casal ele tem experiência junto e eles olham e dizem, nós vamos superar mais essa, nós vamos superar mais aquela, porque eles se construíram e se montaram junto. Então a gente precisa destacar para os nossos alunos isso, que o casamento ele é construído a cada dia para que você possa olhar para trás e ver tudo que vocês fizeram, para que naquilo ali não seja desfeito de qualquer maneira, para que não se torne descartável. Por isso nosso comentarista vai dizer que o casamento construído junto é mais sólido de difícil desconstrução. Nós precisamos entender que a família, o casamento é de fases, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. A cada época tem uma fase. Tem fase que está tudo bem, tem fase que o marido está mais difícil, tem fase que a esposa está mais difícil. Vocês precisam entender e se adaptar a cada fase. Como? Com a estratégia e a sabedoria que vem do alto, que vem de Cristo. Por isso a família e o casamento tem que estar alicerçado na palavra, porque conforme for vindo as coisas, as lutas, as aflições, as tempestades, você tem estrutura para vencer junto essas coisas, e isso vão servir de experiência para frente, vocês olharem para trás e ver tudo que passou. Olha que construiu um casamento mais sólido, que será o quê? Exemplo para as próximas gerações. Aí a gente avança para o capítulo 1.2, onde ele vai dizer, no começo do casamento, não sabemos de quase nada. É interessante, meu irmão, porque assim, o marido, a esposa, eles são pessoas diferentes, casas diferentes, famílias diferentes, pensamentos, culturas diferentes. E por mais que se busque pessoas com a mesma fé, não se junte a julgo desigual, por mais que você tenha a mesma fé, muitas das vezes a maneira de pensar é diferente, a criação é diferente. Então quando vocês se casam, por mais que tenham um namoro, que tenham um noivado, sempre quando vai conviver junto é que vai se descobrindo as coisas. O nosso comentarista vai dizer que quando a gente casa, nós somos ao mesmo tempo aluno e professor. Por quê? O marido vai aprender alguma coisa com a esposa, mas também vai ensinar. E a esposa também vai aprender alguma coisa com o marido, também vai ensinar. Mas o objetivo precisa o quê? Não ser uma competição para ver quem sabe mais ou quem sabe menos. O objetivo é começar a se conhecer junto, para cada momento se entrelaçar mais, para cada momento vocês se fundirem mais e se tornarem cada momento uma só carne. Então eles vão se conhecendo, vai vendo o que ela gosta, o que ele não gosta, o que ele gosta, o que ela não gosta, e eles vão se procurando se adaptar. Então a gente precisa entender que isso precisa ser feito o quê? A cada dia, é diário. E se por um acaso você vê que não está funcionando, você vê em que você está fundamentando esse casamento, esse relacionamento, e refaz. Porque numa obra mesmo, entenda bem, se o pedreiro faz uma parede e na hora de botar o plumo ele vê que a parede está fora do plumo, ele refaz a parede. A gente sempre tem a opção de refazer a mesma casa, com o mesmo terreno, com o mesmo ambiente. Então se por um acaso vocês estão vivendo um período e aquilo não está dando certo, precisa juntar o marido e a esposa e falar, o que está acontecendo? Por que você não está gostando? Por que eu não estou gostando? Vamos mudar, vamos refazer. Chama o projetista, chama o Senhor Jesus, quem criou a família. Vamos pegar a estratégia com ele. O que a gente pode fazer para melhorar? E a gente vai amadurecendo junto e vai transformando a casa a cada momento. Porque todos os dias a gente está procurando o quê? Se firmar. Por isso, o casamento, quando se inicia, a gente não sabe quase nada um do outro.
Mas se você tiver a boa vontade, o querer que dê certo, seguir a palavra do Senhor, colocar em prática os seus ensinamentos para o relacionamento conjugal, a tendência é o quê? Que você vai se adaptando, vai se desenvolvendo, vai se entrelaçando mais com o seu cônjuge e vai ficando mais forte, vai olhar para trás e vai dizer, poxa, nós já passamos por isso, já resolvemos aquilo, hoje nós estamos melhor, e assim o casamento vai ficando mais forte e vai evoluindo. Porque assim, ele é nosso comentarista, é interessante, que ele vai comparar sempre com uma obra. Então às vezes você termina a obra, aí quando vai ver, e esse quarto ficou pequeno, vamos fazer um quarto maior. Não ficou bom a instalação elétrica, tem que refazer. Muitas das vezes acontece isso, a obra você acha que terminou, quando você começa a usar, e aquela lâmpada não está acendendo, e aquele ralo não está descendo bem, então tem que ir lá chamar o pedreiro de novo, refazer alguma coisa, dar um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali. É interessante que, se você for observar, a gente pode fazer uma analogia com um vestido de noiva, por exemplo. A noiva vai lá, se mede, a costureira faz todas as medidas, todos os desenhos, mas existe uma coisa chamada prova do corpo. Quando vai chegando pertinho do casamento, aquela costureira chama a noiva, pega o vestido já pronto, veste na noiva e começa a observar no corpo dela se precisa fazer algum ajuste. E muitas das vezes o casamento é a mesma coisa. Você observou, você namorou, você conversou, você testou, você viu os sinais, tudo estava corroborando bem. Mas quando bota no corpo, quando começa a usar o casamento, como começa a caminhar os dois juntos, sozinho dentro de casa, você começa a perceber que faltou um ajuste ali, um apertozinho aqui, uma largadinha ali, uma mudança de detalhe aqui ou ali. É assim que a costureira faz, vai ajustando, e até mesmo no dia do casamento sempre tem um detalhe, uma paetezinho que caiu, um detalhezinho que afrouxou, um fiozinho que desfiou. Para quê? Para que quando a noiva chegue no altar, ela chegue perfeita. Por isso é feito todo esse cuidado. É a mesma coisa no casamento. A todo momento você precisa estar olhando para a sua cônjuge, olhando para o seu cônjuge e procurando o quê? Ajustar o comportamento, os dois juntos, para que o negócio fique perfeito. Se a gente pensar assim, a gente vai ver que o nosso casamento vai melhorando a cada dia. Não é necessário você ver um rasgo, um fio desfiado e jogar o vestido fora, uma parede desalinhada e desmontar a casa toda. É só ajustar, é só consertar. Casamento tem conserto, porque quem inventou, quem criou é Deus Todo-Poderoso, que transforma situações, que muda a história, que conserta o torto, que transforma a água em vinho. Então a gente sempre precisa entender isso. Existe solução para todo tipo de casamento, passe ele por o que passar. Você não precisa o quê? Se submeter aos comportamentos que o mundo faz. O mundo é descartável, ele traz a visão do descarte. Nós vamos falar mais sobre isso. Teu ruim, joga fora, pega outro, começa de novo. Mas aqui nós estamos valorizando o quê? A construção, o tempo, a permanência, a perseverança, o ajuste, o conserto, a luta diária de cada dia para fazer a coisa dar certo. É isso que nós estamos buscando. Aí nós vamos avançar. Capítulo 1.3, não existe casamento perfeito, porque nós somos o quê? Imperfeitos. São pessoas diferentes, pensamentos diferentes, imperfeições, defeitos. Por mais que você escolha, por mais que pesquise, por mais que pareça que está tudo certo, quando bota na convivência, quando veste a roupa, é que você vê. Então, muitas das vezes, na hora da caminhada, você vai ver os defeitos, você vai ver as qualidades ao vivo ali, você vai ver se aquilo vai se ajustar com você. Nem tudo a gente descobre na hora. E além disso, por mais que você conheça o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, a sua namorada, por mais que vocês se conheçam, quando você entra no casamento, a intimidade é maior. Por mais que a pessoa te conte e fale, o dia a dia vai te mostrar coisas que eles não falaram antes.
porque não tem como falar antes. Você vai se descobrindo a cada dia vai acontecendo outras situações que a gente não tinha como prever. Quantos casamentos, meu irmão? Existem casamentos que a pessoa tinha tudo certo, eles se casam, o cônjuge fica doente, sofre um acidente, olha aí, olha a mudança de cenário, extraordinariamente mudado, porque eles expectaram, eles planejaram, eles tinham expectativa, eles olharam, eles estudaram, estava tudo certinho para começar o casamento. Quando começou, entrou um fato novo, um acidente. O cônjuge ficou paraplégico, o cônjuge ficou de cama, alguma coisa aconteceu, e aí? E agora? Entra o que? O que o nosso comentarista falou, adaptação. A capacidade do ser humano de se adaptar à nova realidade. Você precisa entrar no casamento sabendo, não há perfeição. Por mais que tudo eu tenha procurado que dê certo, pode acontecer um fato novo, pode acontecer uma mudança. Eu vou descobrir coisas que eu não sabia e eu preciso o quê? Me adaptar, porque o casamento é definitivo. O casamento é permanente. O casamento é até que a morte separe. Não adianta você entrar e dizer, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Conserta, recupera, transforma, muda, mas não acaba, porque quem termina com o casamento está contra o que Deus planejou, que é definição. Então, quando você toma uma atitude de destruir, Deus não se agrada e você vai dar conta a quem inventou a família e disse que era para ser permanente. Então a gente precisa entender isso e entender que a cada dia é necessário adaptação, é necessário conserto, é necessário ajuste, porque não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% possível de convivência. É isso que o nosso comentarista está trazendo. O casamento de sucesso é quando você pode dizer um ao outro tudo e qualquer coisa sem segredo, mentira ou reserva. O grau de intimidade é tão grande, o comprometimento, a fusão entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa é tão alto que eles conversam sobre tudo, eles não têm segredo, eles não têm reserva. Isso é um casamento de sucesso. Não é que um ou outro não tenha defeito, mas eles têm o que? Compreensão, diálogo e comunicação. Começaram imperfeitos, começaram diferentes, mas se adaptaram, se formou uma só carne e agora eles são uma coisa só. Não há mais visão do que ele era ou do que ela é. É interessante porque a gente precisa entender que a união traz a unidade. Vamos imaginar que o casamento fosse a união de duas batatas. Você pode procurar todos os sacolões, você nunca vai achar uma batata igual a outra. Sempre vai ter uma que tem um pontinho a mais, uma falhazinha a mais, um buraquinho diferente. Mas quando você junta as duas e forma um purê, você não vê mais o defeito de um, você não vê mais o defeito da outra. Você vê tudo um purê só. É isso que o casamento faz. Quando a gente une duas pessoas imperfeitas, funde elas e com a presença do Espírito Santo se torna um só purê, uma só unidade, uma só união. E dali você não vê mais o que era defeito de um, que era virtude de um, que era virtude do outro. Você vê uma fusão. E aí sim, o casamento forma as três dobras, marido, esposa e Cristo. E aí é muito mais difícil de ser quebrado. O grande problema é que se gasta tempo, suor e dinheiro com alicerce que ninguém vê. Ninguém chega na sua casa e pede para ver o alicerce. Aqui é interessante o que o nosso comentarista está falando. Muitas pessoas criticam o casamento das outras, muitas pessoas querem falar do casamento do outro, mas não sabem o que eles enfrentaram, quanto eles trabalharam para superar e para preparar esse casamento, essa família, o alicerce. Não sabe quanto o casal investiu, quantas lutas o casal superou, e as pessoas querem olhar e dizer, poxa, o casamento de vocês é tão bom, poxa, eu queria ter um casamento igual, mas não sabe o quanto eles investiram lá no alicerce,
noites em sono, buscando ao Senhor, jejum, oração, buscando para superar os problemas e investir no fundamento da família. Ninguém vê o fundamento, só vê a parte pronta, mas não sabe o preço que tem que ser pago para que chegue naquele nível. Então não compare seus casamentos, não compare um casamento com outro. Destaque isso para o seu aluno, porque você não sabe o que eles fizeram para chegar naquele nível. Você também pode fazer para chegar naquele mesmo nível. Não olhe e diga, poxa, o casamento do outro é tão bom e o meu ainda está ruim. Porque talvez o deles um dia foi ruim como o seu, mas eles com Cristo conseguiram transformar e colocar o casamento em outro patamar. E se você buscar Cristo também, você vai conseguir colocar o seu em outro patamar. Muitas pessoas destroem casamento, destroem família por comparação. Olha para o marido da outra, olha para uma esposa da outra, olha como eles vivem, olha como eles são, olha como é que eles fazem lá, mas você não sabe o que eles passaram antes para fazer e chegar nesse nível. Então faça o seu também, procure viver o seu, não fique olhando para o do outro, porque cada um sabe o suor, a lágrima, o que investiu para poder chegar naquele nível, porque todos começam imperfeitos, mas com Deus, com dedicação e com busca, eles alcançam a melhora a cada dia. Então não há casamento que não possa ser consertado. O que há é a necessidade de se investir no fundamento que é Cristo. Colocar Cristo como base do casamento, como centro do casamento e como cabeça do casamento para que tudo dê certo. Amém? Então assim a gente fecha o capítulo 1 e a gente tem o Eu Ensinei Que a família é uma obra em permanente construção. A gente passou isso. A cada dia uma melhora, a cada dia uma construção, tijolinho, um amor novo, um conserto, um ajuste para chegar à perfeição conforme as Escrituras nos ensinam. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E aí vem o capítulo 2. O casamento não pode ser experimental. Exatamente o que o mundo fala. Ao contrário, né? O mundo diz o quê? Rapaz, casa, se não der certo, separa. O mundo diz, tenta, se não der certo, vem embora. É assim que eles pensam, mas nós cristãos que temos a família alicerçada na palavra de Deus, a gente entende que casamento não é um teste, não vamos experimentar, nós vamos ajustar para manter ele definitivo. Não é um experimento, é uma certeza, você casou, é definitivo. O que você vai fazer é ajustes para que ele possa ficar da melhor maneira possível para glorificar o nome do Senhor. Então, muitos pensam e falam, é aqui o nosso comentarista diz, vou me casar e se não der certo, separa. Mas só que a gente precisa se conscientizar que o casamento é definitivo e conforme a palavra do Senhor diz, que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a gente precisa passar para os nossos alunos e para a nossa família cristã, para os nossos filhos, para os nossos netos, que a visão cristã é, não existe divórcio, não existe separação. O que existe é ajuste. Nós precisamos ajustar a cada dia o nosso casamento para que ele possa vir ser melhor para a honra e glória do Senhor. Então no capítulo 2.1, ele vai dizer, o casamento não pode ser descartável. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro, ou consertar o que não saiu a contento. Olha, isso aqui é um dos pilares para o casamento abençoado. Exatamente esse texto. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro, ou consertar o que não saiu a contento. Mas para viver isso aqui, você precisa estar com a mente de Cristo e não com a mente do mundo, meu. A gente precisa entender isso. O mundo, a mídia, a sociedade pós-moderna, ela inculcou na cabeça que você não deve ter trabalho. Você nasceu para ser feliz. A vida é curta, precisa ser feliz rápido. Não fique investindo em coisa que vai dar trabalho. Já busque o que está pronto, o que está certo. Já corra atrás do melhor de uma vez. Não é assim que funciona o casamento. Nós vimos, são pessoas imperfeitas.
são pessoas com falha. E quando o casamento apresentar ruído, rachaduras, falha, nós precisamos buscar em Cristo o conserto. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento 100% recuperável, 100% ajustável, 100% adaptável, 100% consertável. É isso que a gente precisa entender. Se tem falha, se tem dificuldade, vocês têm o projetista, nós temos o líder, o cabeça, quem criou, Cristo. Busque nele a conserto, busque nele a transformação, busque nele o conserto da falha. E aí você vai entender que o seu casamento nunca será descartável. Nós sempre poderemos lavar, consertar, secar, transformar, arrumar e fazer o que for necessário para recuperar, se levantar, se reerguer e continuar na caminhada para glorificar o nome do Senhor e o inimigo ser envergonhado. Porque, infelizmente, na cabeça dos crentes dos dias de hoje, a visão mundana está se instalando. Aonde diz, não, rapaz, não investe nisso não, vai demorar muito, está dando muito tempo, muitos anos você já ora e não resolveu, não siga, não se conforme com o mundo. Entenda, Jesus pode transformar de um minuto para o outro, ele transformou a água em vinho justamente na boda de um casamento, para informar a potência do seu poder para converter e consertar justamente quem? Um casamento, onde Jesus principiou seus milagres, foi justamente num casamento, para mostrar a importância que ele dá pelo casamento. E ele transformou água em vinho para que aquele casal não fosse envergonhado. Ele pode transformar o que você estiver passando dentro do seu casamento para que você não seja envergonhado com o divórcio e não seja envergonhado com a coisa que o mundo faz. Então busque em Deus a transformação. Não jogue fora tudo que foi construído de 10, 20, 30, 5, 2, 3 anos que vocês estão juntos. Olhe para trás, veja tudo que fez e diga, não serviu para nada, vou jogar fora e procurar alguém para já começar daqui em diante. Isso não existe. Quem desiste não tem vitória para contar. Quem insiste, esse sim, tem vitória e tem legado para deixar. Então insista no seu casamento, tenha experiência com Deus, veja a transformação que Deus faz, para que lá na frente você seja uma referência e um legado para as próximas gerações. Precisamos dar o melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nosso relacionamento. Entenda sempre isso. Busque entregar o melhor que você pode fazer pelo seu relacionamento, para que ele possa dar certo. Considere sempre seu cônjuge acima, sempre seu cônjuge melhor. Foi Deus que te deu, foi Deus que colocou. Então busque fazer o melhor por ele, para que o seu casamento seja cada dia melhor. Quando tiver dificuldade, quando tiver falha, lembre-se, o conserto é sempre possível. Não há perda total para um casamento. Sempre é possível refazer e reconsertar, por pior que estrago que esteja. Sempre é possível se livrar do divórcio através do poder que há no sangue de Cristo. Então, precisamos de ajuda e sermos fortes o bastante para não nos abatermos por qualquer coisa. Não pode ser qualquer falhazinha no casamento que te abata e você queira jogar fora e começar outro. O casamento não é descartável. Seu marido é imperfeito, você é imperfeito, mas o projetista é perfeito e tem poder para arrumar. Então, quando tiver defeito, quando tiver alguma coisa que não estiver agradando, busque no Senhor para que Ele ajuste, para que Ele arrume. Aguarde o tempo da reforma. Muitas das vezes a gente perde casamento, perde família, porque as pessoas não aguentam o tempo da reforma. Se você construiu uma casa, e tem algum problema lá no encanamento sanitário, no encanamento do esgoto, vai precisar quebrar a casa todinha de novo para ajustar. Mas não precisa derrubar a casa e comprar e fazer de novo. Você precisa o quê? Esperar o tempo da obra, do conserto, da reforma. Vai dar trabalho, vai sujar, vai ter que comprar material novo, vai ter que fazer de novo. Vai sim, mas vai recuperar e vai voltar a funcionar. Mesmo que fique cicatriz, mesmo que fiquem marcas,
Você não precisa jogar a casa toda fora porque está com defeito. Você sempre tem a opção de consertar. Ninguém joga uma casa fora porque deu problema na elétrica, na hidráulica. Todo mundo quebra, conserta, meu. Por mais que demore. O casamento é a mesma coisa. É porque as pessoas têm sempre a necessidade de achar que o que vai resolver é trazer o novo. Não, o que vai resolver é consertar com Cristo, vai ficar melhor do que era antes. Lembre-se disso, não é descartável o casamento, ele é definitivo. Então conserte. Sabe, meu irmão, é interessante porque se a gente olhasse o nosso casamento como o nosso corpo, a gente teria um casamento bem mais definitivo do que temos. Porque pensa bem comigo, se o seu olho der defeito, você não começar a enxergar mais de longe ou de perto, você não vai no médico e diz, arranca meu olho fora, não está mais enxergando direito. Você não vai falar isso para o seu médico. Você vai lá, vai buscar cirurgia, vai botar placa, lente, vai botar óculos, vai consertar, vai botar laser, vai fazer, vai acontecer, vai transplantar, vai mudar, mas o seu olho você não vai arrancar. Tá entendendo? Por mais que esteja ruim, você sempre vai buscar uma solução para não perder. Se o seu dedo, se o pé está infeccionado, você não vai falar, arranca meu pé. Você vai tentar de todas as formas tomar remédio, tomar antibiótico, fazer cirurgia, fazer enxerto, limpar, tirar, para quê? Para não ter que amputar o pé. A gente vai valorizar o nosso membro ao máximo que der. Não é assim que a gente faz? Então, o casamento a gente tem que valorizar dessa mesma forma. Ajuste, conserte, não mande fora, não arranque, não jogue pro lixo, porque Deus espera que é o quê? Que a gente se esforce para manter aquilo que Ele nos deu, para que a gente cumpra a vontade dEle, para que a gente faça com que Ele disse que é para ser eterno até a morte separar, a gente consiga manter. Mas as pessoas infelizmente não pensam assim. Deu um defeitinho, deu uma empenada, joga fora. Enquanto que o seu corpo, você faz de tudo para manter seus membros no lugar. Então a gente precisa entender que o casamento nós somos uma só corda. Então se você se dedica para manter o olho no lugar, para manter o pé no lugar, para manter o coração, o pulmão, para manter o corpo inteiro, mantenha também o seu casamento inteiro. Como que você vai separar uma carne só? Fale para o seu aluno. O casamento é definitivo, nós somos uma só carne. Imagina arrancar a carne do braço. Você vai andar com o braço só no osso? Não existe isso, meu. Toda vez que se tenta desfazer uma carne, vai dar problema, vai dar defeito. Então, quando a gente se torna uma só carne, não tem como rasgar, não tem como arrancar. Vai trazer problema. Então a gente precisa ter essa visão e entender que o casamento é definitivo. E aí não, para justamente ser contra a visão mundana. E aí no capítulo 2.2, ele vai dizer, o casamento não pode ser volúvel. Primeiro, o casamento não pode ser descartado, porque ele é definitivo, a gente tem que insistir, é o que a gente está falando aqui. Insistir como a gente insiste com nossos membros e nossos órgãos do corpo. E agora ele vai dizer o que? Não pode ser volúvel. Volúvel é o que? Uma coisa que hoje é sólida, amanhã é líquido. Hoje está querendo, amanhã não está querendo. Coisas volúveis, coisas instáveis. O casamento não pode ser assim. Você e sua esposa casaram, precisam entender que essa aliança não pode ser quebrada. Não abra mão da aliança. Não pode hoje você querer ficar com essa pessoa aí, ano que vem você não quer mais essa pessoa aí. Você não pode ser instável nos seus sentimentos, nas suas vontades. Você precisa entender que a perseverança é a marca dos que permanecem casados. A gente precisa entender isso. O casamento é feito para quem é perseverante. O céu é feito para quem é perseverante. As coisas de Deus, as coisas eternas, são feitas para quem persiste na fé, persiste em acreditar, persiste em buscar. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Em todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que lutar com todas as forças e com a ajuda dele para que aquilo se mantenha fiel até a morte.
E é isso que a gente precisa entender. Não dá para que você olhe para o seu cônjuge hoje, eu quero ele, eu quero casar com ela, eu quero fazer, e ano que vem dizer, não quero mais não gostei, não deu certo, ele não me agrada, ele não faz as coisas que eu espero. Não pode ser assim, meu. Você precisa sempre olhar para aquilo que te atraiu a primeira vez, trazer à memória o que te dá esperança para manter o casamento. Não ficar trazendo à memória o que te dá vontade de chutar o casamento. Os defeitos, as falhas, os erros. Ficar olhando só para as falhas. Não. Traga à memória o que dá esperança para manter. Não vá pela volubilidade do mundo. Não vá pelas coisas inconstantes do mundo. Vá pela permanência de Deus. Então traga à memória o quê? O que te atraiu por ele lá no início. O que te atraiu por ela lá no início. Traga à memória o poder de Deus que tem para transformar, para consertar, para mudar. E foque no que era bom, no que você gostava. Busque uma adaptação para que traga um renovo aonde está com defeito. Entenda, trabalhe em cima da definição do casamento. Trabalhe em cima da permanência, do alicerce. Trabalhe em cima da ideia de que isso tem que durar até a morte sem parar. Então eu vou me adaptar. Você quer viver o máximo de tempo possível. Mais uma vez eu trago o exemplo do corpo. A pessoa perde o movimento, fica paraplégica, tem problema, dá defeito, mas todo mundo quer continuar vivo. Aí ele vai lá, se adapta, ele bota a cadeira de roda, ele pinta com a boca, ele escreve com a boca, sabe? Todo mundo dá um jeito para se manter vivo. Todo mundo dá um jeito para fazer alguma coisa e se manter ativo. Mesmo que perca o movimento. Tem pessoas que têm derrame, têm lesões em parte do corpo, mas vai para a academia, trabalha com a parte que ainda está boa, com a parte que deu defeito, ele faz exercício adaptado, ele continua indo, ele continua insistindo, porque querem manter a vida. É a mesma pegada, é a mesma visão no casamento. Está com defeito, está com luto, se adapte ao que está ruim, se adapte ao que está com problema, que aí você vai renovar aquilo ali, vai adaptar, vai transformar e vai fazer aquela coisa dar certo de novo, vai tirar frutos da onde está com problema, sabe, meu? Porque você tem a visão de que o casamento é definitivo e não pode ser volúvel. Então, meu, quando você escolheu essa pessoa, você escolheu boa, perfeita e agradável, mas ela também vai ser a sua escolha quando tiver ruim, quando não tiver mais perfeito e quando ela não lhe for mais útil. Então guarde isso. Quando você for casar, quando você casou, lembre-se disso. Você está casando com uma pessoa que te agrada, que te insatisfaz, que é o que você pensou, que você gostou, mas um dia essa mesma pessoa pode ficar ruim, pode não ser mais o que você gosta, mas você tem a capacidade de se adaptar, transformar e manter, porque você não é volúvel, você é constante. Se você gostou hoje, se você aceitou hoje, se você deu sim hoje, daqui a 50 anos você tem que continuar gostando, continuar querendo, continuar dizendo sim, porque é assim que Deus previu e é assim que Deus criou e é assim que vai ser para a honra e glória do Senhor quando você colocar Jesus na frente e seguir os seus mandamentos dentro do seu casamento. Destaque isso para o seu aluno. Destaque que ele precisa ser persistente e perseverante para a honra e glória do Senhor. O casamento não pode ser por conveniência. 2.3 é o capítulo agora. Então nós estamos vendo um capítulo onde está dizendo que o casamento não pode ser experimento, não pode ser experimental, não pode ser descartável, não pode ser volúvel e agora não pode ser por conveniência. Aqui, meu irmão, conveniente é aquilo que atende ao gosto só de um dos lados, o prazer só de um dos lados. Quando um dos cônjuges começa a viver de forma conveniente, o casamento está fadado ao fracasso. É interessante, meu, porque muitas pessoas elas se casam e buscam só, como diz o outro, o venha a nós e ao vosso reino nada. A gente precisa entender que é uma dupla, que é um casal, que é uma só carne, é um homem e uma mulher, um marido e uma esposa.
O casamento ele precisa ser bom para os dois lados. Se tá ruim para um lado, tá ruim para os dois, meu. Se tá bom para um lado, tem que estar bom para os dois. Então precisa entender que o casamento não tem que ser conveniente para mim ou conveniente para minha esposa. Ele precisa ser conveniente para os dois. Então quando um casal, um fica buscando só o que gosta, só o que lhe apraz, não entrega nada, ele só recebe, o casamento desequilibra e a tendência é ser fracassado. Mas quando eu entendo que eu preciso gostar, mas a minha esposa também precisa gostar, então eu procuro o quê? Me adaptar para que eu goste e que ela goste também. Eu preciso me doar para que a minha esposa goste da situação e ela precisa se doar para que eu goste da situação. Se eu gostei e ela não gostou, não deu certo. Se ela gostou e eu não gostei, não ficou bom. A gente precisa gostar os dois juntos. Então, para que isso aconteça, muitas das vezes eu abro mão um pouco para que ela sobressaia. Em outras situações, ela abre mão um pouco para que eu sobressaia e a gente se equilibre e fique bom para os dois. É um acordo, é um comum acordo, é uma relação de conveniência para os dois. Quando pende para um lado só, a tendência é ter problemas. O casamento ele não pode haver individualismo. Acabou o individualismo. Dentro de um casamento, vocês são uma só carne. Não há mais individualidades. Tudo tem que ser comum, tudo tem que ser em acordo. Se você quer ver alguma coisa, se você gosta de alguma coisa, o outro também precisa gostar. Se você não gosta, você procura o quê? Abrir mão daquele momento para que satisfaça o outro. Em outro momento ele faz para você também. Então a questão não é que eu tenha que gostar das mesmas coisas que ela, nem ela goste das mesmas coisas que eu. Só que em determinado momento eu vou fazer uma coisa que ela não gosta, mas ela abre mão para que eu goste e faça. Em outro momento ela vai fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou abrir mão para que ela se satisfaça, se seja feliz e a gente vive num equilíbrio. É isso que a gente está precisando aqui. Porque a gente tem a tendência a buscar tudo que nos agrada, mas nem sempre o que nos agrada agrada o nosso parceiro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e ter o diálogo para entender que o nosso companheiro, a nossa companheira não está gostando. Então a gente precisa entender, meu irmão, sabe, ter o equilíbrio para saber como ajustar, o que eu faço para melhorar para ela, o que eu faço para melhorar para ele e abrir mão de alguma coisa, sabe? Muitas das vezes um exemplo simples, às vezes a esposa não gosta de futebol, mas o marido gosta. Então ela abre mão dele ver um jogo e ela assiste com ele, mesmo sem gostar. Da mesma forma que de repente ela gosta de ver um filme romântico e o marido não gosta. Ele gosta de ver filmes de ação. Mas para satisfazer a esposa que satisfez ele na hora de ver o jogo que ela não gosta, o que ele faz? Ele também assiste o filme que ele não gosta junto com ela para fazer a companhia. E aí se equilibra as balanças. Um abre mão para o outro e eles vão convivendo felizes para sempre. Até que a morte separe. E assim a gente vai ajustando. Não há uma receita, não há uma receita de bolo. Mas se você buscar se adaptar e entender que não é para mim nem para ela, é para nós, a coisa vai melhorar. Porque quando você entender que não é só para o meu gosto, é para o gosto dela também, tem que estar bom para os dois lados, seja o que vocês estiverem fazendo, precisa ser bom para os dois, para que haja o quê? Um equilíbrio e uma felicidade contínua. Então isso a gente precisa buscar ajuda. E muitas das vezes precisa pedir ajuda ao Senhor projetista para que Ele dê a estratégia para que haja um equilíbrio e fique bom para os dois. Assim a gente fecha o capítulo 2, onde nós aprendemos que o casamento não pode ser experimental, não pode ser descartável, não pode ser volúvel e não pode ser por conveniência. Então a gente tem que concluir nesse capítulo de que o casamento é definitivo e que tem que ser até a morte separar. É uma construção diária
para um casamento definitivo. E aí a gente entra no capítulo 3, já finalizando, onde a gente vai ver o casamento é um aprendizado constante. A cada dia a gente vai conhecendo mais os nossos cônjuges. A cada dia eu conheço mais as suas habilidades. A cada dia eu conheço mais os seus comportamentos. Não há ninguém que conheça o outro 100%. Nós somos adaptáveis. A gente vai se mostrar conforme as situações e você vai vendo como ele reage, como eles são em determinadas situações que vão aparecendo no dia a dia. E é interessante que isso é que traz o tempero do casamento. Às vezes você vai descobrir uma qualidade da sua cônjuge que você nem sabia que ele tinha. Quando? De repente numa luta. Às vezes o casamento, o marido perdeu o emprego e aí a esposa vai e aprende a fazer salgadinhos para poder vender, coisa que ela nem fazia. Você descobre que ela tem a capacidade de cozinhar melhor do que você nem sabia que tinha, e aquela dificuldade traz uma experiência e vocês descobrem o quê? Uma nova habilidade junto. Por isso é um aprendizado constante. A cada situação você vai vendo o seu cônjuge se superar aqui, o seu cônjuge se superar ali, porque você vai descobrindo a cada dia quem é a pessoa que você casou, porque o aprendizado é constante. E se ele apresentar algum defeito que você não sabia que tinha, busque em Jesus a transformação e se adapte a essa nova característica, levando em conta o quê? Que o casamento é permanente, não é descartável, não é volúvel e precisa ser até quando a morte separar. Quem trabalha em cima desses princípios não se deixa levar por surpresas que aparecem. Ah, mas ele não era assim, ele era bem-humorado e ficou mal-humorado. Agora você seja bem-humorado e faça ele ficar bem-humorado de novo. Se adapte à situação, porque você parte do princípio que não posso jogar fora, que é para sempre. O seu membro, o seu pé, a sua mão funcionava 100%. De repente parou, o médico diz, tem que arrancar fora. Você vai falar, pode arrancar, não faz falta não. Claro que não. Você vai chegar, não, vê um tratamento experimental, vamos tomar um remédio diferente, vê alguma coisa aí, pesquisa na internet, vamos tentar salvar essa mão, esse pé. É assim que a gente faz, porque você quer o negócio até a morte, até o final. A mesma coisa tem que ser no casamento. Apresentou um defeito que você não sabia, que ele não tinha e passou a ter, se adapte a isso, transforme essa situação, peça estratégia ao Senhor e supere essa dificuldade para que você tenha legado para as próximas gerações e diga, olha, um dia ele era assim, aconteceu isso, ele passou a ser assado, nós buscamos em Deus, Deus transformou e nós estamos aqui até hoje para a honra e glória do Senhor. Porque a sua mente, o seu coração está firmado no que tem que ser definitivo e até a morte separar. Não deixe a visão mundana entrar. Não deixe o teu entendimento, a tua vontade falar mais alto. Busque a vontade de Deus dentro do seu casamento. E aí você vai entender que constantemente a gente vai estar aprendendo e mudando a situação. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ser ouvintes, mas praticantes das palavras. E a palavra diz para que a gente se adeque, que o amor supera tudo, o amor não suspeita mal, o amor é paciente, o amor é longânimo. Tudo isso é o quê? Colocar em prática a palavra. Então a gente não só ouve, mas põe em prática. E é nesses momentos que a palavra precisa ser colocada em prática. É quando o casamento dá problema, é quando o casamento tem dificuldade, você coloca em prática o que a Bíblia diz, tudo para manter o casamento e não para arrumar jeitinho de ir embora. Então é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. E aí aqui, nesse capítulo, ele vai trazer algumas informações sobre a cultura que influencia no casamento ser constante ou não. Então o nosso comentarista ele vai trazendo 3.1, a cultura machista é prejudicial ao casamento. Essa cultura machista que o mundo traz, ela faz com que o casamento muitas das vezes acabe, porque o homem fica insuportável para a mulher. Porque ele tenta colocar o que? A cultura machista, que é o nosso comentarista vai dizer o quê? Que é um exagero senso de orgulho masculino, de virilidade, de agressividade,
comportamento expresso por opiniões e atitude de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade dos direitos e deveres das mulheres. Então, a cultura machista quer colocar o homem sempre de que o homem é superior à mulher. Mas na verdade não é isso que a Bíblia ensina. O homem é o cabeça, é o líder. Mas o líder, quando ele tem uma boa liderança, ele toma as decisões baseadas no todo, no grupo. Ele toma as decisões que é melhor para o grupo, não toma as decisões só do que ele quer, só do que ele gosta. O bom líder, ele senta, vê as necessidades do grupo e traz a solução para aquele grupo ali. Quem tem uma boa liderança se preocupa com cada indivíduo do seu grupo que ele está liderando. Ele não vai sozinho. É isso que faz a diferença. Quando um homem é machista, ele só pensa no seu bem-estar, na sua boa vontade e não quer saber dos filhos, da esposa, nada. Tudo ele vai porque ele diz que é o líder, ele é o cabeça, ele é que manda, ele é que acaba, ele que diz, é ele que faz, quando na verdade não é. Isso é a cultura machista que o mundo coloca. Quando o líder cumpre o cabeça que é Cristo, conforme a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça, ele usa a mulher como auxiliadora, como ajudadora, uma mulher que está ao seu lado. Quem está ao seu lado é o seu conselheiro, quem está ao seu lado é a pessoa que vai te ouvir e te ajudar a tomar decisões. O rei, ele sempre tinha seus conselheiros próximos, para que ele pudesse ter boas ideias, boas atitudes, ele não tomava tudo sozinho. Agora, quando você é um líder déspota, é um líder machista, você não ouve a pessoa que está ao seu lado, você sai fazendo tudo que dá na sua cabeça e vai arrastando as pessoas que estão à sua volta. Isso não é o que Deus falou. Um bom líder, ele sabe conviver com as pessoas, ele sabe conviver com os liderados e ele busca aquilo que fica bom para ele como líder e para os seus liderados. Então, a cultura machista é extremamente prejudicial para o casamento ser constante. Então a gente precisa entender que a gente tem que deixar de fora isso, abrir mão do orgulho. O cônjuge, o marido, ele precisa abrir mão do seu orgulho e entender que muitas das vezes a esposa tem a dica melhor, a esposa tem um conhecimento maior, a esposa tem uma visão melhor e ele precisa ouvir para tomar decisão melhor para o grupo. Isso é casamento, é um aprendizado constante. Você é homem, mas você não sabe de tudo. Você é homem, mas você não manda tudo. Deus colocou uma esposa do seu lado para te ajudar, para caminhar com você, para discutir com você a melhor opção para a melhor formação da casa. A mulher virtuosa, ela sabe, ela é sábia, ela sabe edificar. Então ouça a mulher que está ao seu lado para que o casamento seja uma coisa melhor. Não coloque sua posição de homem de cabeça como referência, como centro da situação. Ouça, tenha ela como sua ajudadora e você vai ver como que vai fluir melhor. A cada dia você aprende com a sua esposa, a cada dia você aprende com o seu marido. Não deixe a cultura machista do lado. E no capítulo 3.2 vai dizer também que a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Porque a cultura feminista, ela prega o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. O feminismo procura apontar que os indivíduos são iguais ou possuem os mesmos valores dentro da sociedade. Meu irmão, escute só. A homem e mulher na sociedade, eles são iguais. O direito, a justiça, ele trata todo mundo, todos temos os mesmos direitos, sendo homem, sendo mulher, você tem o mesmo direito, a Constituição é igual. Deus não faz acepção de pessoas, seja homem, seja mulher. Mas quando trata de casamento, você já não é mais homem e mulher, você é marido e esposa. Nesse contexto, marido e esposa, existem diferenças que Deus criou. Isso dentro do casamento, destaque isso para o seu aluno. Os direitos são iguais quando se trata de homem e mulher.
dentro da sociedade. Mas quando se trata de marido e esposa, as coisas têm o quê? Funções diferentes. Então, não faria sentido Deus fazer marido e esposa para fazer as mesmas coisas. Não faria sentido você cozinhar arroz e feijão se eles fossem iguais. Então, entenda bem uma coisa, meu. Nós temos, marido, funções diferentes do que as esposas têm, funções diferentes. Mas todas as funções juntas, elas vão contribuir para um relacionamento estável, permanente, conforme Deus planejou. Veja que se você colocar a própria Trindade, é um Deus só em três funções. O nosso Deus é um Deus único, mas ele ao mesmo tempo ele se divide em três funções. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Filho, Jesus, veio para salvar o homem, morrer na cruz. O Pai criou as coisas. Cada um tem a sua função, eles são um Deus só. Na mesma coisa é o casamento, nós somos uma só carne, mas o marido tem funções e a mulher tem outras funções. A mulher sabe edificar o lar, o homem provê a casa, e juntos eles vão fazer um casamento edificado e sólido. É assim com o nosso organismo. O corpo ele é formado por vários órgãos. Cada órgão tem sua função fundamental para que o organismo funcione. Se todos os órgãos fossem ser igual, ninguém ia ter organismo. Se todo mundo fizesse a mesma função, não teria lógica. Então, apesar de sermos uma só carne no casamento, a esposa e o marido têm funções diferentes. Então, para o marido foi dada a função de liderar o casamento. Destaque isso para o seu aluno. Mas para a mulher foi dada a missão de contribuir e ajudar essa liderança. É uma missão complementar. A mulher é submissa porque ela tem uma missão que complementa a missão do homem. Não é que ela é pior do que o homem, que ela é menor do que o homem. Não existe isso. Você não tem um braço esquerdo melhor do que o braço direito. A sua carne do braço esquerdo é tanto carne quanto o braço direito. Só que o braço direito tem uma função, às vezes tem mais força do que o braço esquerdo, mas é os dois juntos que trazem o quê? O abraço. É isso que a gente precisa entender, meu. A mulher, ela tem a submissão, porque Deus criou, botou o homem como cabeça e tirou ela da costela para ser do lado. Mas a submissão não quer dizer que ela é inferior, não. O que quer dizer é que ela tem uma missão complementar. É como um piloto e um copiloto, meu irmão. Os dois se complementam o quê? Para fazer com que aquele avião decole e pouse em segurança. Que o voo seja tranquilo. Um vai complementando. Enquanto o piloto aperta um botão, o copiloto aciona uma alavanca. Enquanto o copiloto aciona uma alavanca, o piloto aperta outro botão. Enquanto o piloto fala com o controle de voo, o copiloto fala com a tripulação. E assim vai, o avião vai caminhando e vai chegar lá em segurança no outro ponto. Se der um problema com o copiloto assume. Se der um problema com o piloto assume. Os dois são aptos a levarem o avião até o final. Só que um complementa o outro. Não dá para os dois fazer a mesma coisa, senão dá confusão. Quando você está num barco, um rema de um lado, outro rema do outro, os dois remam para a mesma direção, mas um rema do lado direito e o outro do lado esquerdo. Se os dois remarem do mesmo lado, o barco roda e não vai para frente. É assim que a gente tem que pensar. Não há diferença, não há função menor, todas as funções são iguais. Não é porque o coração bombeia o sangue que ele é maior, ele é melhor do que a vesícula que ajuda a digerir a gordura. Todas são importantes, sabe, meu? Então, não há funções maior ou menor, há funções complementares. É isso que a gente tem que pensar. Uma coisa complementa a outra e as duas vão fazer com que chegue ao final, que é o casamento, até a morte separar. Então é isso que a gente precisa entender.
E aqui ele vai finalizar no capítulo 3.3, aprenda a aceitar o seu cônjuge e a amar a si mesmo. Aqui é muito interessante, para a gente finalizar e lembrar da aula, que é o quê? Família, construção permanente. Como eu disse, o casamento você começa hoje, mas você não vê amanhã. Você não enxerga no escuro, você não enxerga na curva, você não enxerga depois de amanhã. Então hoje você tem um marido que está adequado à sua visão, talvez amanhã ele não esteja mais adequado à sua visão, mas é sua obrigação se adaptar à nova realidade que aquele marido está apresentando. Para quê? Para que o casamento chegue ao final. Não traga para dentro do seu casamento a visão mundana de que se não der certo eu separo. Isso não serve. Você tem que entrar com a visão de que tem que ir até o final e Deus vai me dar força para conseguir isso. Lembre-se do que fez vocês se unirem. Não fique lembrando daquilo que está fazendo vocês se separarem. Não fique olhando para o casamento do outro, porque você não sabe o que o outro passou para chegar naquele patamar. Monte o seu em casa. Então a gente precisa aprender e aceitar e amar o nosso marido, a nossa esposa, independente do que esteja acontecendo. O amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo sofre. Ele é longânimo, ele é sofredor, ele não suspeita mal. Tudo para quê? Para que se chegue ao final. Então, como eu disse, muitas pessoas casam com a pessoa hoje, ele está de um jeito, e amanhã tem algum problema, uma doença, um acidente, algum trauma, e a pessoa muda. E você, marido, e você, esposa, precisa estar pronto para suportar essa situação. Por isso ele está dizendo aqui, aprenda a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Aí ele vai dizer, compreender os limites da pessoa amada. Limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência, aceitar as preferências, os hábitos, as tradições regionais de família e de igreja. Isso aqui é fundamental. Como eu disse, existem pessoas que se casaram, estava tudo bem. Passou um ano, a pessoa sofreu um acidente, ficou paraplégico, ficou vegetando. E aí? Vai se separar? Vai fazer o quê? A esposa vai amar o seu marido do jeito que ele tiver. O marido vai amar a sua esposa do jeito que ele tiver. Do jeito que tiver acontecido, você precisa continuar. Aí sim é amar. Isso é ser casamento. Isso é suportar. Isso é estar presente. Muitas pessoas, muitos casamentos terminam porque quando começa, o marido está aqui em cima. Mas as lutas vêm, os problemas vêm, a má fase chega e aí a esposa não suporta a queda de rendimento do marido e quer sair fora. Muitas das vezes o marido não suporta a queda de rendimento da esposa e quer sair fora. Entenda, meu irmão, que a tempestade chega, a má fase chega, tudo chega dentro de um casamento. Mas quando você tem a visão de chegar até o final, a visão de que não pode terminar, que tem que ser permanente, você entende que dá para superar. Então você precisa aprender a aceitar o seu marido e a sua esposa do jeito que ele estiver. Seja bom, seja ruim, porque hoje ele está numa má fase, mas amanhã ele pode estar numa extraordinária fase. Melhor do que quando você conheceu. As pessoas erram e perdem casamentos por causa disso, porque vem a má fase, acha que a má fase vai ser eterna e não suporta esperar o processo de melhora. Todas as fases passam, todas as tempestades passam, e muitas das vezes, depois de uma tempestade vem uma grande bonança. Depois de uma má fase vem uma grande fase. Então, se você superar a má fase, quando você vier a grande fase, você vai estar lá para receber a recompensa. Foi assim que nosso Senhor Jesus fez.
A fase difícil do Gólgota, da vergonha, da humilhação, das surras que ele tomou, da cruz, do escravo na mão, do escravo nos pés, da coroa de espinho, ele suportou toda essa má fase. Por quê? Ele sabia que aquilo ia passar e a recompensa dele foi eterna. É nisso que ele se fiou. É nisso que ele se baseou para suportar e conseguir fazer toda a missão que lhe estava prevista. Por isso, a gente precisa entender, a má fase vai passar, a tempestade vai passar, e você precisa estar junto ao seu cônjuge, para quando a boa fase chegar e a bonança, você possa usufruir também. Muitas pessoas desistem do casamento por causa da má fase, e depois ficam chorando quando o cônjuge vai para a boa fase, para a grande bonança, e a pessoa não está mais junto. E ele olha lá de fora e diz, agora alguém está usufruindo da grande fase que o meu cônjuge está passando, porque eu não fui capaz de manter e amar o meu cônjuge na má fase. E isso é muito frustrante, isso traz muitas dores e traumas para quem deixou a desejar. Meu irmão, quem é fiel no pouco, sobre o mundo, muito Deus coloca. Jesus foi fiel no pior momento. Jesus foi fiel nas maiores lutas, nas maiores humilhações. E como recompensa ele está sentado à destra do Pai. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. A ele todas as coisas se curvarão, todos os homens se dobrarão, porque foi a recompensa que foi lhe dada. Foi-lhe dado um nome acima de todo nome, porque recompensa dele ter sido fiel na missão que lhe foi dada pelo Pai. E Deus nos deu a missão do nosso casamento ser até a morte. Quem é fiel a essa missão receberá a recompensa do Pai lá na frente, meu. Então, o seu casamento hoje, talvez ele não esteja passando pela melhor fase, esteja num momento difícil, esteja num momento de dificuldade. Mas o nosso comentarista e a Bíblia diz, aceite o seu cônjuge nessa má fase, supere com ele, suporte com ele nessa má fase, porque isso vai passar, a grande bonança vai chegar e você vai receber a recompensa por ter sido fiel aí com ele até o final. Isso é história para contar, isso é vitória, isso é só para os perseverantes, para quem tem fé, para quem resiste, para quem ama as coisas de Deus. Então na hora certa a grande bonança vai chegar e você vai usufruir junto com o seu cônjuge. Mas se você largar na má fase, depois você não vai estar apto a comer e a beber da boa fase quando chegar. Por isso nosso comentarista está dizendo, aprenda a aceitar o seu cônjuge. Tem pessoas que só aceitam quando está na boa fase. Mas quem é sábio, quem vive a palavra do Senhor, aceita na má fase, na boa fase. Quem anda com Deus, glorifica o Senhor e o adora quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão mal, você continua dizendo que só o Senhor é Deus. Então é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. E para finalizar, ele vai dizer, amar a si mesmo. Dentro de um casamento é muito interessante, porque geralmente os casais, o que eles fazem? Dentro de casa eles são desleixados. Eles não se amam, eles não se cuidam um dos outros. Ele não se cuida ele mesmo para o seu cônjuge. O seu cônjuge não se cuida para ele. Dentro de casa a gente relaxa, a gente larga para lá. E quando você vai para a rua, você bota a sua melhor roupa, o seu melhor vestido, o seu melhor perfume, a sua melhor maquiagem. O homem coloca a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, corta cabelo, faz barba e vai para a rua, vai para a igreja, vai para os outros verem, tudo é o melhor. Mas dentro de casa tudo é largado. Isso não pode ser assim. Dentro de casa é que precisa ser o melhor. É a melhor roupa, é a melhor escolha, é o melhor momento. Você se doa para o seu marido, você se doa para a sua esposa. Receba seu marido da melhor maneira. Tem mulheres que fazem a comida, tá com a mão de cheiro de cebola, cheiro de alho, tá toda desgrenhada, o marido chega, ela recebe ele de qualquer maneira. Mas quando vai para a rua, tá uma princesa linda para as outras pessoas verem. E o nosso comentarista está dizendo, isso é um erro, porque você chama a atenção do outro, mas não chama a atenção de quem está dentro de casa. Então a gente precisa entender que dentro de casa os cônjuges precisam estar asseados, arrumados e cheirosos,
Não descuide da sua aparência. Não descuide do seu cuidado próprio para que o seu cônjuge esteja melhor. Aprenda-se a cuidar de si mesmo. Por quê? Em casa a mulher está toda largada e o marido chega no serviço, as mulheres lá estão lindas, todas perfumadas da melhor maneira. Quando ele vem para casa, a mulher está de qualquer maneira. Isso são raposinhas que entram dentro do casamento, para que traga a dúvida e faça a pessoa começar a pensar besteira e olhar para o outro e ver melhor lá e querer aquela pessoa ao invés de que está dentro de casa. Então muitas pessoas perdem casamento por causa disso. Eles não se cuidam para o seu próprio cônjuge, cuida para o outro, para as pessoas que estão de fora. Então a gente precisa ter esse cuidado, aprender a gostar do nosso cônjuge e aprender a gostar de nós mesmos dentro de casa, fazer o melhor para que o nosso cônjuge tenha sempre o melhor dentro de casa. Se você se arruma lá fora, se arrume dentro de casa também. Se você procura ser o melhor lá fora, procure ser o melhor dentro de casa também, para que vocês vivam o melhor para a honra e glória do Senhor. O que para você é o máximo, para o seu cônjuge pode ser trivial. Estude um ao outro da melhor maneira possível e faça um ao outro feliz. O que acontece, meu? Que muitas das vezes o que a gente acha que é a nossa qualidade, que está sustentando o nosso cônjuge, para o nosso cônjuge muitas das vezes não é o que ele quer. Isso é muito importante, por isso a gente está falando sobre aprender o seu cônjuge, aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Muitas das vezes o homem se dedica, o homem se luta, o homem provê, o homem dá tudo de melhor dentro de casa, mas ele não cuida da esposa na parte do carinho, da atenção, da parte do tempo de qualidade, na hora do presença de qualidade. Então na cabeça dele ele está pensando, poxa, eu sou um bom marido, eu dou tudo que ela precisa, mas para ela o tudo que você está dando não é o que ela precisa. Ela precisa de outra parte. Então você precisa equilibrar, você precisa conhecer o seu cônjuge, ver o que ela espera, o que é a maior necessidade. Nós precisamos um ao outro conhecer para que atenda às maiores expectativas um do outro. Eu preciso saber qual é a maior expectativa da minha esposa e ela precisa saber qual é a minha maior expectativa. Para quê? Para que a gente atenda esses dois pontos de vista e depois complemente com as outras coisas. Por isso ele está dizendo aqui, muitas vezes o casal não se comunica e o marido acha que está fazendo a melhor coisa possível e a mulher não está nem aí. E às vezes a mulher acha que está sendo a melhor possível e o marido não está nem aí, porque o que ele espera nela é outra coisa e ela não está fazendo, mas ele também não diz. Então precisa ter o quê? Uma comunicação. E falar, olha, o que eu preciso, o que eu espero de você é essa situação aqui. O que me atrai, o que me tenho necessidade é essa parte aqui. E o marido fala a mesma coisa. Por isso ele diz, ama-se a si mesmo e conheça o seu cônjuge. E assim a gente finaliza, entendendo que o casamento é um processo contínuo de aprendizado e de comunicação. Para que a gente aprenda, o outro tem que falar, meu. Muitos casamentos acabam e terminam e tem problema porque não há uma comunicação. Você acha que está agradando e a pessoa não está sendo agradada. E ela não diz. De repente ela explode. Ah, não quero mais. Por quê? Você nunca fez o que eu quis. Pois, mas eu não sabia. Esse que é o grande problema. Mas nós falamos aqui na lição que o casamento de sucesso é aquele que não tem segredo, não tem reserva, é aquele que a comunicação é aberta. Então, para que você a cada dia melhore, você precisa saber onde está errando. É por isso que a gente faz o quê? O feedback. É por isso que a gente procura fazer avaliações. Faça um momento com a sua esposa, com o seu marido, de avaliação do relacionamento, discutir a relação. Encontre-se, tire um momento, faça uma avaliação. O que você tem achado do meu comportamento? Tem sido útil? Tem sido bom? Coloque-se em condições de ser avaliado. Peça a sua esposa para te falar o que ela acha de você, como tem sido, para que ela seja sincera.
Peça ao seu marido para te contar o que você está fazendo, o que ele está gostando, se ele não está gostando. Tire uma época do ano ali, no final do ano, faça um pente fino do relacionamento. Se você está entregando o que ela está esperando, se ela está entregando o que não está esperando, sem mentira, sem reserva, coloque o que está faltando, o que está acabando, o que você tem necessidade, o que não tem, para que juntos vocês procurem o quê? Um agradar o outro da melhor maneira. O casamento é cada dia, é um aprendizado. E se a gente pensar nisso com o foco de durar para sempre, o seu casamento será sucesso. Por quê? Quando tiver falha, quando tiver problema, chame a Jesus, chame aquele que pode mudar a história. E ele vai te ensinar a você superar as dificuldades, a você aceitar o seu marido, a sua esposa, com os limites, com as dificuldades, com as lutas, mesmo com a aparência, com tudo que ele tem. Você vai aprender a amar do jeito que ele é, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então essa é a nossa pré-aula, isso é o que a gente colocou aqui da lição, que você tenha condições de dar uma boa aula, com a ajuda do Espírito Santo, com o seu conhecimento. Isso aqui é só para que você tenha mais informações, para que junte com as suas, junte com a sabedoria do Espírito Santo, para que você possa dar uma boa aula e nos ajudar a falar da palavra de Deus para cada casal, para cada aluno, para que eles possam a cada dia formatar a sua família conforme a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Fique na paz.